E quando os discípulos colocam o coração no templo, ele fala, olha, Senhor Jesus, como é lindo esse templo. O que ele fala? Ele fala, pô, eu digo para vocês que aqui não restará pedra sobre pedra. Jesus está dizendo assim, vocês estão colocando o coração nisso aí. O que a gente quer fazer aqui hoje é dizer o seguinte, não coloca o coração no terceiro templo. Tô vendo que teve um irmão aqui que colocou que Israel já está fazendo um acordo de paz com muitos e tal, e vai se iniciar a construção do terceiro templo. Para mim, isso é uma chamada false flag, é uma cortina de fumaça, tá bom? Então, assim, você fica olhando para uma coisa e não olha no outro lado. É a mão do mágico. Enquanto ele te distrai com uma mão, a outra mão você nem tá vendo e ele tá fazendo o grande truque. Então, irmãos, nós sabemos que o nosso inimigo, ele é astuto. Vamos edificar o corpo de Cristo. O que é abominação desoladora? É adoração para si. Veja, ele vai sentar no trono de Deus, parecendo ser Deus, querendo ser Deus, recebendo a adoração de Deus. Aonde que é o trono de Deus, se não dentro da sua vida? Onde é o altar do Senhor, se não a vida do cristão? Né? Aonde é a verdadeira oferta e sacrifício? Eu ligo a rádio hoje cedo, o cara tá pedindo R$700 para colocar na conta dele, para ele poder, traz no altar, aqui no altar do Senhor, aqui na igreja central. Altar é a sua vida. Qual é o verdadeiro sacrifício? Abandonar os seus desejos, as suas concupiscências carnais, sacrificar a sua carne por amor a Cristo. Ele deu a vida dele por mim, então eu vou dar a minha vida para ele. Essa é a verdadeira realidade das sombras que nós estamos vendo. Então, quando fala que ele vai vir, né, e ele vai destruir o santuário de Deus, é porque vai acontecer o que Paulo falou, a grande apostasia. Que é apostasia? Essa palavra vem de divórcio. Então ele vai fazer aqueles que estão casados com Cristo se divorciarem. Então, assim, a gente precisa estar atento, edificar a nossa vida para a gente não ser pego por qualquer vento de doutrina. Então eu estou conectando aqui, 70 depois de Cristo, também estou fazendo a conexão já com o Apocalipse. E aí ele fala aqui uma outra parte, olha, e ele fará firme aliança com muitos por uma semana. 7 anos finais, a última semana de Daniel. Então aqui está o hiato do templo. Terminou ali com a destruição do templo em Jerusalém, aí a gente tem um salto até o final, porque ele fala assim, até o fim dos dias haverá guerra e estarão determinadas assolações. E aí no final ele vem e diz assim, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Não aconteceu. O que é essa firme aliança que ele vai fazer? Nós acreditamos que é o cavaleiro branco do Apocalipse com a falsa paz, o falso acordo, essa firme aliança por uma semana. Então não é os 3 anos e meio finais. Ele vai marcar o início desses 7 anos. Tá certo essas conexões que eu fiz, Jota? O que você pensa referente ao templo, a abominação desoladora, o santuário que ele vem para destruir e a cidade? Não concordo nessa parte do templo. Não, eu até acredito que possa até ser reconstruído algum terceiro templo lá em Jerusalém, pode ser que eles reconstruam, mas eu acho que não tem a profecia, essas coisas, elas estão ligadas com o templo, que é o povo de Deus, né? O templo do Espírito Santo, que somos nós, com certeza. Eu até ligo essa passagem deixa eu pegar Daniel 9 aqui, onde você estava. Aqui na metade da semana vai cessar o sacrifício e a oblação. Isso. Então muita gente acha que vai ter que ter um terceiro templo para o sacrifício que era feito nos templos ele ser cessado, né? Eu já ligo em relação às 2 testemunhas. Eu já coloco ligando as 2 testemunhas nesse texto aqui, porque aqui quando ele está falando em cessar o sacrifício, esse sacrifício aqui é o sacrifício contínuo que era feito lá no templo, né? Então era feito um sacrifício contínuo lá no templo, todas as tardes e manhãs. Tanto é que fala lá sobre as 2.300 tardes e manhãs, né? No capítulo 7, né? Daniel 7, que fala das 2.300 tardes e manhãs, né? Então, essa parte eu conecto sendo o seguinte. Se a gente pegar em Daniel 12 vai estar mostrando para nós, no versículo... Deixa eu procurar aqui. No versículo 11, vai dizer assim, ó. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Então, e assim como lá em Daniel 9, está falando que ele vai fazer aliança com muitos por uma semana e na metade da semana ele vai cessar o sacrifício. Então aqui, ó, quando o sacrifício contínuo for tirado, vai ser posta a abominação desoladora e haverá 1.290 dias. Se a gente for pegando a parte literal do que acontecia no templo agora, lá no templo, quando o sacrifício contínuo era feito, então todas as tardes e manhãs, o sacerdote, ele tinha que entrar ali no lugar santo, pegar o azeite, alimentar a menorá,
certo? Deixar tudo em ordem, porque a chama da menorá não podia se apagar. E aí, depois de feito esse ritual, ele ia lá no incensário e oferecia o sacrifício nas tardes e nas manhãs, continuamente, todos os dias. Então, isso era a sombra, era o que era feito ali no literal, no templo literal, que atuava como uma sombra. Mas jogando para a realidade espiritual dessas coisas, né? Então, como a gente falou, o templo sendo a gente, né? O templo do Espírito Santo, a igreja, e conectando com as duas testemunhas, a gente vê lá em Zacarias 4 que vai ter tem duas oliveiras lá em Zacarias 4, e essas duas oliveiras elas estão alimentando a menorá, certo? E lá em Zacarias 4 também é dito que essas duas oliveiras elas são os dois ungidos, né? E quando a gente vai ligar com Apocalipse 11, a gente vai ver que está falando sobre as duas testemunhas, e lá em Apocalipse 11 fala que as duas testemunhas são as duas oliveiras. Uhum. Então, o que está acontecendo? As duas testemunhas são essas duas oliveiras, apontando lá para Zacarias 4, que estava alimentando a menorá. E o que a menorá representa? A menorá representa a igreja, a totalidade da igreja. Porque também Apocalipse fala o quê? Que os sete castiçais são as 7 igrejas, certo? E ela está alimentando ali a menorá, que é o castiçal. Então, a gente vê isso. E quando, então, na metade da semana, ali em Apocalipse 11, a gente vê a morte das duas testemunhas, aí eu conecto com esse texto aqui de Daniel 12, falando aqui, ó, que então quando o sacrifício contínuo for tirado, ou seja, a partir da morte de como o Elber já colocou, que eu concordo com ele quando ele falou ali que vai ser uma parte das duas testemunhas, né? Que tem ali na menorá em Apocalipse, a gente vê que tem as duas igrejas que, vamos dizer assim, que elas não sofrem uma repreensão de Deus, né? Tem 5 igrejas que sofrem repreensão e 2 que elas estão, vamos dizer assim, com as chamas delas acesas, que é Esmirna e Filadélfia, né? Isso. Se você ler o que é falado lá para a igreja de Esmirna, vai falar que eles vão ser mortos, mas para a igreja de Filadélfia eles vão ser protegidos. Então, conectando com isso, um pedaço das duas testemunhas que serão mortos ali, aí eu conecto aqui com o sacrifício contínuo sendo tirado, ligando com Zacarias 4. Ó. Desde o tempo que o sacrifício contínuo for tirado, aí vai ser o que vai acontecer? Vai ser posta a abominação desoladora, que vai ser, então, ligando com Apocalipse 13, o período ali em que ele vai ter, ele vai poder fazer guerra aos santos e vencê-los. E aí o que vai acontecer? Então aí haverá 1.290 dias, que são os 3 anos e meio finais ali. Amém. Amém. Boas conexões.